Boa noite, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Comunitária Nova Onda FM e internautas. Informo que está iniciado em nosso sistema eletrônico a inscrição para a palavra livre. Esta sessão está sendo realizada no plenário da Câmara Municipal, localizado na rua José Maria Sanches, 539, Centro, e que os horários de início das reuniões das comissões permanentes e sessões ordinárias da Câmara do município de Martinópolis são às 19 horas e 20 horas, respectivamente, às segundas-feiras. Assim sendo, a sessão está sendo transmitida ao vivo pelo site e Facebook da Câmara, bem como pela Rádio Nova Onda 104,9 FM, ainda gravada em formato audiovisual, será disponibilizada no site da Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Peço ao senhor secretário que verifique a hora do início dos trabalhos e faça a chamada inicial dos senhores vereadores, ocasião que os vereadores podem registrar no nosso sistema eletrônico. Às 20 horas e 37 minutos. Alessandro Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minoru Hayashi. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a sessão ordinária de 18 de maio de 2026. Aproveitando a oportunidade, informo a todos que o site da Câmara está disponibilizando um formulário de participação popular no projeto da LDO 2027, referente ao projeto de lei ordinária número 15 de 2026, de autoria do Executivo. E para quem está assistindo pela internet, o formulário também pode ser acessado apontando a câmera do seu dispositivo para o código que está sendo exibido no canto inferior direito da sua tela, durante a transmissão desta sessão. Essa é uma oportunidade para qualquer cidadão colaborar com a iniciativa legislativa. As respostas podem ser enviadas até dia 31 de maio e a audiência está marcada para 17 de junho às 18 horas. Participe, a sua colaboração é muito importante para nós. Convido a todos os presentes a ficarem em pé para que possamos ler um trecho da Bíblia. Convido o vereador José Ricardo para que faça a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Romanos, capítulo 8, versículo 28, seguintes. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os eleitos, segundo os seus desígnios. Os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também os gloriou. Que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Realmente está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura, nos poderá apartar do amor de Cristo, que nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.
Sentemo-nos. Primeira parte desta sessão, expediente, votação da ata. Ata da sessão anterior de 13 de maio de 2026. Considerando que a cópia da ata esteve à disposição de todos os senhores vereadores na secretaria desta casa, consultas dos vereadores se dispensam a leitura. Dispensada a leitura, conceda a palavra para quem quiser fazer o uso sobre a referida ata. Não havendo quem queira fazer o uso da palavra, coloca a ata em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. A ata da sessão extraordinária de 13 de maio de 2026 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores. A Secretaria para as Providências Legais. Solicito aos vereadores que concluam a inscrição no nosso sistema eletrônico para a palavra livre. Encerrada a inscrição para a palavra livre, informo que está iniciada em nosso sistema eletrônico a inscrição para explicação pessoal. Expediente sem votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias não sujeitas à votação. Expediente sem votação. Indicação 136 de 2026 do vereador Alessandro Aparecido Pereira ao prefeito para serviços de reboco nas paredes das gavetas coletivas, construída no interior da quadra M, cemitério São João Batista. Indicação 137/2026 do vereador Gabriel Valões Santos ao prefeito para operação tapa-buracos na rua José Poloni, número 91, no Jardim Paulista. Indicação 138/2026 do vereador Rubens Minoro Hayashi ao prefeito para aquisição de abafadores auricular para as crianças laudadas com autismo, TA, das nossas escolas municipais. Indicação 139/2026 do vereador Rubens Minoro Hayashi ao prefeito para substituição das sirenes das escolas municipais utilizadas para marcar horários, entrada, intervalos e saída, por músicas suaves. Indicação 140/2026 do vereador Rubens Minoro Hayashi ao prefeito para aquisição e cessão de uso a título gratuito de dispositivo de rastreamento e localização para crianças e adolescentes diagnosticados através de laudo médico com TA, transtorno de espectro autista. Níveis de suporte 2 e 3, residentes e domiciliares em nosso município. Indicação 141/2026 do vereador Alessandro Aparecido Pereira ao prefeito para reparo na malha asfáltica da rua Cícero Henrique da Silva, no bairro Jardim Conago. Indicação 143/2026 do vereador Alexandre Pérez Canguçu ao prefeito para a vinda do ônibus Unidade Móvel da Associação de Apoio ao Portador do Câncer para a realização de exame antígeno prostático específico, mais conhecido como PSA. Indicação 144/2026 do vereador Alexandre Pérez Canguçu ao prefeito para a vinda do ônibus Unidade Móvel da Associação de Apoio ao Portador do Câncer para a realização de exames citopatológico preventivo câncer do colo do útero, Papa Nicolau. Indicação 145/2026 do vereador Ricardo Trombini ao prefeito para instalação de luz de LED na Avenida Napoleão Rodrigues Parente. Indicação 146/2026 do vereador João Carlos de Oliveira ao prefeito para a operação tapa-buracos na via José Biazini, em toda a sua extensão, em especial nas proximidades com a rua Nelson Joaquim Centeio. Indicação 147/2026 do vereador João Carlos de Oliveira ao prefeito para instalação de aparelhos de exercício da Academia de Saúde na rua José Nastari, de frente ao número 250. Indicação 148/2026 do vereador Gabriel Valões Santos ao prefeito para a construção de uma quadra para jogo de basquete 3x3. Indicação 149/2026 do vereador Alessandro Aparecido Pereira ao prefeito para a reiteração da indicação 599/2025. Reparos na iluminação,
incluindo a manutenção e conserto dos refletores da Praça da Quadra 77 da Vila Alegrete, no cruzamento da Rua Honório Bevenuto com a Rua São Salvador. Indicação 150/2026 do vereador Rubens Minoru Hayashi ao prefeito para que estude a viabilidade e encaminhe a esta casa projeto de lei com o objetivo de conceder isenção ou redução de tarifas dos servidores de água e esgoto às entidades filantrópicas e assistências sociais do município, tais como a PAI, Santa Casa, Vila Vicentina e Creche Junqueira. A lei de restabelecer a cobrança de tarifa mínima aos campos de futebol do município. Ofício 278/2026 do prefeito responde ao ofício 103/2026. Requerimentos número 69 a 73. Ofício 284/2026 do prefeito responde ao ofício 149/2026. Indicações número 120 a 135. Requerimento de pesar 92/2026 apresentado pelo vereador Rubens Minoru Hayashi ao prefeito e demais edis pelo passamento de Sebastião Machado de Lima, aos 73 anos, ocorrido no dia 12 de maio de 2026. Requerimento de pesar número 93/2026, apresentado pelo vereador João Carlos de Oliveira e demais edis pelo passamento de Gilson Luiz Rigolin, aos 76 anos, ocorrido no dia 12 de maio de 2026. Requerimento de pesar 94/2026, apresentado pelo vereador Alexandre Pérez Canguçu e demais edis, pelo passamento de Elvira Oliveira Nazário, aos 77 anos, ocorrido no dia 9 de maio de 2026. Sem mais, presidente. Expediente com votação. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das proposições que dependem de votação. Requerimento 95/2026, de autoria do vereador Gabriel Avalanche Santos ao senhor prefeito, para que apresente informações com a relação aos aparelhos de auditometria pertencentes ao patrimônio do município. Primeiro, quais e quantos aparelhos a prefeitura do município possui em seu patrimônio? Segundo, em que local os aparelhos podem ser localizados? Terceiro, se algum se encontra em desuso, caso positivo, apresentar o motivo. Quarto, conforme informação retirada do portal da transparência da Prefeitura Municipal, o audiômetro patrimônio número 7/04-4236 teve baixa por motivos de furto e posteriormente foi encontrado no Departamento de Educação. Esclarecer. Quinto, se há intenção da administração em realizar o conserto dos aparelhos existentes ou em fazer nova aquisição. Sexto, prestar esclarecimentos complementares. Requerimento 96/2026, de autoria do vereador José Ricardo de Lima ao senhor prefeito, para que apresente informações referentes à gestão, infraestrutura, recursos humanos e fornecimento de materiais nas redes municipais de ensino. Primeiro, esclarecer o motivo de os sacos de lixo distribuídos e recebidos pelas escolas municipais serem de material de espessura extremamente fina, o que tem prejudicado a sua utilização. Segundo, explicar a razão do racionamento de papel higiênico nas unidades escolares, com envio em pouca quantidade, bem como confirmar se procede a informação de que os alunos foram orientados a não utilizar o material para assoar o nariz nessa época do ano. Terceiro, com relação à falta de funcionários de apoio para atender às necessidades da escola, informar: a. Se existe atualmente desvio de função entre os servidores lotados nessas unidades. B. Previsão ou cronograma para a solução definitiva da questão de falta de funcionários. Quarto, apresentar o planejamento para a realização da limpeza e manutenção dos aparelhos de ar-condicionado nas salas de aulas, esclarecendo se essa atribuição será repassada aos professores, considerando que o quadro dos servidores de apoio nas escolas já atua com o quantitativo mínimo. Quinto, no tocante aos uniformes escolares, informar se haverá o fornecimento aos alunos, detalhando em caso afirmativo a data ou o prazo previsto para a entrega, visto que o ano letivo se aproxima da metade e ainda não houve movimentação nesse sentido. Sexto, justificar a inexistência de um cronograma contínuo
para roçagem nas áreas externas das escolas, considerando as frequentes reclamações por parte de alunos e pais em virtude do matagal, que permanece nas unidades por longos períodos. Sétimo, sobre a iluminação das quadras poliesportivas das escolas, detalhar qual é o entrave para a não substituição dos refletores queimados, a exemplo da situação verificada na Escola Municipal Adelaide César Moura Bastos. Oitavo, explicar o motivo da falta do devido cuidado e zeladoria com o banco de areia da EMEI Professora Roseli de Oliveira Nascimento, espaço que é de uso contínuo dos alunos da educação infantil. Nono, apresentar as razões pelas quais ainda não foram realizadas a obra anteriormente indicada para a construção de um estacionamento interno em frente à Escola Municipal Adelaide César de Moura Bastos. Requerimento 97/2026, de autoria do vereador Leandro da Silva Valentim ao senhor prefeito, para que preste informações sobre o funcionamento das unidades de saúde. Primeiro, o envio da relação nominal e da jornada de trabalho, incluindo horários de entrada, saída e intervalos, dos enfermeiros e auxiliares, acompanhada de cópia dos registros de frequências de janeiro de 2026 até a presente data. Segundo, cópia do ato administrativo que determina o encerramento das atividades da sala de vacinação e dos atendimentos básicos às 16 horas, bem como o esclarecimento se há profissionais escalados e disponíveis após esse horário para o atendimento de demandas espontâneas, como aferição de pressão e vacinação. Terceiro, caso não haja atendimento após as 16 horas, solicito que seja apresentada a justificativa técnica para tal limitação, além das medidas que a administração pretende adotar para adequar o horário das unidades às necessidades dos trabalhadores do comércio e da zona rural. Moção de aplauso e reconhecimento 12/2026. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores. Considerando que a senhora Suzana de Souza Viacava, nascida em 23 de novembro de 1934, em Dois Córregos, filha de Silvino de Souza e Ana Baraldo de Souza, é uma cidadã cuja trajetória de vida se conecta profundamente com a própria história da educação em nossa região, tendo construído em Martinópolis um legado de honradez, disciplina e amor ao ensino. Considerando que sua sólida formação em educação física, concluída em São Carlos, foi o alicerce para uma carreira brilhante iniciada em nosso município em 1959, onde, desde os primeiros passos como professora rural, demonstrou profundo compromisso com a formação integral de crianças e jovens. Considerando que durante seus 27 anos de dedicação ininterrupta ao magistério, destacou-se por sua atuação no Tecendá, ao lado de grandes nomes da educação paulista, sendo uma figura central na organização dos desfiles cívicos de 7 de setembro, eventos marcados por sua liderança nata e excelência organizacional. Considerando que sua paixão pelo esporte transcendeu a sala de aula, tendo treinado com entusiasmo e competência inúmeras equipes de vôlei feminino, marcando geração de alunas que até hoje guardam os ensinamentos de ética, coletividade e perseverança transmitidos pela professora Suzana. Considerando que sua vida pessoal, marcada pela união de mais de 6 décadas com o também professor Décio Viacava e pela sua construção em uma família exemplar, com seus filhos Alexandre, Décio Júnior e Renato, além de suas netas Mariana e Renata, reflete aos mesmos valores, dedicação e retidão que sempre pautaram sua conduta pública. Considerando que o encerramento de suas atividades profissionais em 1986 não apagou sua presença na comunidade, permanecendo viva na memória coletiva de Martinópolis,
como uma educadora exemplar que dedicou sua vida ao moldar o caráter à nossa juventude através do esporte e da educação. Por essas razões, apresente moção de aplauso e reconhecimento à senhora Suzana de Souza Viacava, por sua brilhante carreira no magistério, por sua dedicação incondicional ao esporte e à formação de gerações, e por seu legado inestimável que continua a honrar a história e os valores do nosso município. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 14 de maio de 2026, de autoria do vereador Alexandre Pérez Canguçu. Sem mais, senhor presidente. Encaminho para a ordem do dia desta sessão as seguintes matérias: requerimento 95, 96 e 97 de 2026. Moção número 12 de 2026. Justificativa de requerimentos com pedido de informação. Passo a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos na qualidade de autor do requerimento 95 para justificá-lo. Momento em que passo a presidência ao vereador Leandro Valentim. Passo a palavra ao vereador Gabriel Valões Santos. Senhor vice-presidente, uma boa noite aos nobres colegas, público que nos acompanha pelos meios sociais, Rádio Nova Onda e público aqui presente. Esse requerimento eu fiz sobre um aparelho de audiometria que pertence ao patrimônio do município. Eu fui procurado por alguns profissionais da saúde do nosso município com a reclamação sobre a questão desse exame que é feito através desse aparelho, ao qual os pacientes estão tendo que esperar muito tempo na fila para poder ser atendido em Presidente Prudente. E existe um aparelho desse no nosso município. Então, eu estou fazendo esse requerimento porque eu quero informações. Na verdade, assim, a gente tem conhecimento de que tem um aparelho, parece que esse aparelho foi uma informação extra que nós tivemos aí. Ele teve uma baixa, acho que por furto, e depois ele foi encontrado no Departamento de Educação. Isso, não sei quando ocorreu isso, mas então por isso que nós estamos fazendo esse requerimento, pedindo informações sobre esse aparelho, né? Por que ele não está sendo utilizado no nosso município, como ele se encontra. Andaram falando, parece que o aparelho está quebrado, mas se está quebrado, se já foi feito orçamento, qual que é a destinação que vai ser dada para esse aparelho. Porque tem pessoas que estão precisando, e às vezes precisa com urgência, estão tendo que aguardar em filas para ser atendido em Presidente Prudente, e o município dispõe de um aparelho desse. Então, assim, não tem o porquê. Se o município tem um aparelho, né, nós precisamos ver a questão do profissional também que opera esse aparelho. Me parece que houve uma mudança da questão da função do profissional. E então a gente está pedindo todas as informações nesse requerimento para poder dar um retorno aí para as pessoas da saúde, os postinhos de saúde que estão acompanhando esses pacientes que precisam desse exame. Então peço aos nobres colegas que aprovem esse requerimento. Obrigado, senhor vice-presidente. Retorna à presidência o vereador Gabriel Valões Santos. Concedo o tempo de 5 minutos ao vereador José Ricardo, autor do requerimento 96, para justificá-lo. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Eu peço o acompanhamento dos nobres nesse pedido que eu tenho feito, 9 questionamentos acerca da educação de Martinópolis. Nós temos visto a falta de investimento e nesse requerimento eu venho colocando os questionamentos, pontuando cada situação que vem acontecendo. Então, a educação precisa ser valorizada, cada profissional da educação, os nossos estudantes, os nossos alunos. Um item, inclusive, que me deixou abismado foi que, nesse período de chuva, de frio, onde as crianças ficam um pouco resfriadas, nesse requerimento eu questiono isso, que foi falado que não é para usar nem o papel higiênico para suar o nariz.
onde as crianças ficam resfriadinhas. Então, nesse requerimento eu venho questionar vários pontos. Então eu peço que os nobres me acompanhem nesse requerimento. Muito obrigado. Concedo o tempo de 5 minutos ao vereador Leandro Valentim, autor do requerimento 97, para justificá-lo. Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, público presente. Senhor presidente, esse requerimento aqui veio via ouvidoria dessa Casa de Leis. Eu, como ouvidor, estou aqui pedindo as informações para trazer maiores explicações aí para a população. Obrigado. Recebimento de ofício de resposta, não há. Discussão de pareceres de comissões, não há. Palavra livre. Conceda a palavra aos inscritos nessa sessão. Vereador José Ricardo. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, através também da rádio e pelas redes sociais. Hoje é o dia 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É uma data onde nós temos que refletir como cidadãos, como sociedade, como pessoas politizadas e buscar ajuda e buscar apoio, porque nós não sabemos a quantidade de crianças e adolescentes da nossa cidade, da região, que passam por algum tipo de situação como essa. Então fica aqui o meu apelo ao poder público, a cada um de nós que estamos aqui também nessa noite, e como informação para a população, como denunciar e buscar ajuda. Tem um telefone que é o Disque 100, onde se consegue se fazer a denúncia. Também buscar o Conselho Tutelar, ou a Polícia Militar, que é 190, ou a Polícia Civil 181. Essa data foi colocada por conta de um acontecimento ocorrido em 1973 com uma menina chamada Araceli. A Araceli saiu da escola às 16 horas da tarde e ela foi sequestrada, foi abusada sexualmente e, além disso, foi vítima da impunidade. Então, essa menina, ela nunca voltou à casa dela. Ela perdeu a sua vida, infelizmente. Então, que nós possamos, nesse mês, na data de hoje, refletir sobre isso. E você que está me ouvindo, preste atenção nos seus filhos, nos adolescentes, os professores em sala de aula, porque parece que é pouco, mas de acordo com os índices, muitas crianças, infelizmente, acabam sendo abusadas. Senhor presidente, com a quantidade de chuvas que ocorreu nesse final de semana, a gente percebe que a cidade ela vai piorando a cada dia, a cada momento. Então o que estava ruim acabou ficando pior. A rua Humberto Marçom é uma rua de grande acesso e fluxo ali do lado da Âmia, no Jardim Paulista. Ela necessita de socorro urgente. Os buracos são próximos uns dos outros. E a situação ali encontra-se precária. No sábado, moradores do Jardim Paulista também ali me procuraram pela falta d'água. Então o Jardim Paulista tem sofrido com asfalto precário e com agora falta d'água. Eu entrei em contato com o diretor Bruno, que me informou que o problema eram as placas que eles estavam tomando providência. O interessante é que você que está me assistindo em casa e me ouvindo pelo rádio, que o Bruno é um diretor do Departamento de Água, que ele responde prontamente. Então o cidadão, ele entra em contato comigo ou qualquer outro vereador. Eu estou falando, vou falar por mim, porque foi comigo que os moradores falaram. E o Bruno, eu questionei o Bruno e imediatamente ele me respondeu. Foi até o Jardim Paulista,
mandou as fotos para mim. Então eu quero parabenizá-lo aqui e dizer que ele está realizando um trabalho digno do departamento que ele está tomando conta. É claro que nós temos um município que já vai completar no próximo mês 87 anos, provavelmente, acho que se eu não me engano, 87. Então tem muitas coisas que precisam agora ser renovadas. Claro que precisam ser. Mas essa atenção dada foi muito importante, porque eu tive como devolver a resposta para o morador. O nosso trabalho aqui deve ser esse, de estarmos prontos para ouvir o cidadão e retornar com as respostas. Assim como o requerimento que eu estou pedindo nessa noite, em favor da educação, eu com certeza irei devolver as respostas para aquelas pessoas que me fizeram os questionamentos. Os 9 pontos que eu coloquei no requerimento. Então, com certeza, eu irei devolver de uma forma, quando eu tiver as respostas para aqueles que me fizeram os questionamentos. Então, que nessa noite a gente possa refletir cada vez mais sobre o nosso papel como vereadores e como ajudadores da população da nossa cidade. Muito obrigado, boa noite. Vereador Xande da Saúde. Senhor presidente, novos vereadores, por presente, boa noite a todos, uma boa semana. População, venho aqui falar para todos vocês, a partir de segunda, hoje, passou pelas comissões de saúde aqui do município, todos os projetos de cirurgia e exames, foi passado todos hoje para a liberação dos projetos. Estamos aqui encaminhando, né? Nós estamos com uma fila de pacientes aí também já, novamente na fila, esperando cirurgias, principalmente ginecológicas. Enfim, estamos comunicando aqui que vamos dar andamento já nos projetos, tá? E hoje também foi encaminhado para a Santa Casa de Martinópolis 160 crianças do projeto passado do Foco no Olhar para atendimento oftalmológico. E esse ano, vereadores que participaram aqui do Foco no Olhar, estaremos aqui juntos lá para iniciar o projeto. Na verdade, vai afetar toda a população. Vereador Alessandro, vereador Minoro, vereador Alemão, Biscuit, Gabriel e Isaías. Nós vamos dar início ao atendimento oftalmológico esse ano, até a população também sendo atingida, então isso é um projeto maravilhoso aqui. E já fui em contato com o departamento de licitação da saúde, o Cássio, para ele abrir as licitações aqui para o município de Martinópolis, para atender aqui as óticas do município também, para aderir, para ajudar, né? Para atender aqui a necessidade aqui, pelo descritivo que vai ser passado na licitação. Estamos aguardando também a chegada da ambulância aí do nosso deputado Fernando Marangoni e um carro para a saúde, né? E também 150 mil reais de cirurgia para afetar exames e cirurgias para a casa do deputado Mauro Bragato. Já está no projeto para iniciar agora. E é isso aí. Bom, estamos lutando aqui para o nosso município, trabalhando, fazendo o nosso melhor. Cada vez mais, todos os dias, recebemos bastante reclamações, né, do nosso município. Gosto de ter um diálogo com os secretários. Gosto de dialogar antes, gosto de falar, de perguntar o que está acontecendo, para a gente, de repente, não ser taxado aí de ser um vereador que fica perseguindo as pessoas. Eu não tenho essa linha de trabalho, mas tento ter um diálogo. Se o diálogo não for concedido, aí a gente tem que usar o poder e a força do vereador na Casa de Leis. Tem que ser usado. Não tem como. Tá certo? Então a gente tem feito esse trabalho aqui com transparência, com bastante responsabilidade, e as coisas têm acontecido sim. Sim. Eu vejo o vereador Alemão fez uma indicação com mais ortopedista no nosso município, Alemão. Parabéns.
Eu tinha feito na outra gestão também várias especialidades, sem especialidade aqui. Só que nós temos um problema. Nós temos uma demanda muito grande de pacientes ortopédicos aqui, muito grande. É aquilo que ele vai fazendo. Então assim, você vai no postinho e encaminha para o ortopedista. Tem uma dor e encaminha para o ortopedista. É igual o neuro. Neuro, professor, já tinha 780 pacientes esperando neuro. Doutor Felipe atendeu mais de 500 pacientes. E o neurologista fez um projeto e falou: 400 pacientes desses não precisava passar pelo neuro. Aí o que você me fala? O que você me fala disso? Sabe que dá a impressão que os pacientes vão no postinho de saúde e o do respeito, a equipe, o médico, ele tá, vou encaminhar você pro neuro. E sei lá, se é para despachar o paciente, gente. Não estou dizendo que é falta de conhecimento, de especialidade, mas essa foi a demanda que o neuro passou para mim. Alexandre, tá aqui, ó. Uns 400 pacientes dele não precisava passar pelo neuro. Você tá entendendo? Aí eu fico assim pensando, pô, e aí? Aí você vai falar? Será que eu posso falar tecnicamente para o médico, para ele examinar o paciente melhor? Será que eu posso falar isso para o médico? Para ele, o que está acontecendo? Ou o paciente, alguma coisa está acontecendo no atendimento médico, gente. Então assim, eu não estou aqui criticando, mas a gente temos que fazer esse trabalho de prevenção diferente. Senão vai virar uma bola de neve, ô Minoro. É uma bola de neve. Você vai enxugar gelo. Já tem mais de 500 pacientes esperando neuro de novo, ô Minoro. Eu vou pegar esses números, quando o doutor Felipe vai voltar esse ano no projeto, né? Eu e o Alemão ajudamos aqui com o neuro esse ano. Ele vai vir atender. E eu vou pegar esses números dos 3 anos atendendo os pacientes neurológicos. Vou fazer um número e vou encaminhar para a Secretaria de Saúde, Minoro. Porque alguma coisa está acontecendo. Eu não sei se o paciente, de repente, porque assim, um paciente é leigo. Eu tenho uma dor de cabeça, não é toda dor de cabeça tem que passar pelo neuro, gente. Não é toda dor de cabeça você passa pelo neuro. Tem que tratar o paciente primeiro. Trata o paciente, ô Minoro. Trata o paciente. Se não evoluir, você encaminha para o especialista, gente. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, mas eu conheço o processo. E o processo, muitas vezes está errado. Mas, tudo bem. Vamos tentar dialogar aí, fazer essa questão do atendimento melhor. Vamos estar assistindo, vamos estar junto. Vamos começar o atendimento, mas os números vão pegar, viu, Minoro? E aqui eu volto também a falar do foco no olhar. Algumas crianças que receberam óculos aí, já passou quase 6 meses. Nós vamos pedir agora, Pedro, vamos pedir agora um relatório de algumas crianças que estavam aí com agitação psicomotora, não enxergavam. E a gente vai vai encaminhar esse relatório para frente, para mostrar o quanto que foi importante o projeto. Atender as crianças que estavam necessitadas de um óculos. E quanta diferença que fez na vida dessas crianças, Minoro. O quanto que fez diferença na vida dessas crianças. Quanto hoje essas crianças estão estudando melhor, um comportamento melhor. Então a gente vai pegar esse relatório, já estou pedindo aqui, em busca de requerimento, já vou fazer o requerimento pedindo essa informação, para realmente documentar tudo isso, e a gente levar isso até uma promotoria, para dar uma desparecida aí junto judicialmente, para a gente levar os órgãos estaduais, federais, municipais, para dar importância a essas crianças, ao desenvolvimento. Temos que parar de pensar, vamos ter que olhar mais, gente. Temos que olhar um leque. O futuro do nosso Brasil, o futuro do nosso município está aí. E nós temos que cuidar. E está sendo cuidado com o trabalho dessa Casa de Leis, os vereadores aqui que abraçaram a causa, abraçaram esse projeto. E nós estamos juntos, lutando aí pela saúde melhor de todos, lutando para o dia a dia, que é o direito do cidadão, dever do município e dever do Estado. Dar saúde às pessoas, dar segurança, entregar tudo o que tem que ser entregue, através dos impostos que são pagos, para retornar à sociedade. Muito obrigado.
Vereador Ricardo Trombini. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui nessa noite, a todos aqueles que acompanham através das redes sociais, uma boa noite a todos. Senhor presidente, nós temos acompanhado de perto, tanto fiscalizando quanto acompanhando os trâmites para a retomada ali da obra do assentamento do posto de saúde, que é uma obra muito importante para aquele povo. Nós sabemos do imbróglio que foi causado e também é um alerta nas questões da licitação quanto a essas empresas que frequentam, principalmente o nosso município. Parece que o nosso município tem sido cercado por essas pessoas que pegam a obra e não terminam a obra. E no assentamento não foi diferente. A obra ela foi abandonada praticamente ali quase ao seu final. E agora, depois de muito imbróglio, depois de muito tempo, no próximo dia 25 será feita uma nova licitação e esperamos que a empresa que venha participar cumpra, ganhe a licitação e cumpra o seu papel para entregar para aquele pessoal. Nós tínhamos aí um planejamento para assim que terminasse essa obra, para as compras de equipamentos, nós mandamos emenda impositiva, para o atendimento do médico pediatra, também no assentamento, ao menos uma vez por mês, para atender aquelas pessoas que ali moram, que tem tanta dificuldade muitas vezes de vir para a cidade. Nós tivemos aí o Departamento de Saúde, inclusive, mandou como impedimento técnico, a qual nós não aceitamos esse impedimento técnico. A gente até aceita que o excedente seja realizado no nosso município, mas eu, vereador Alessandro, vereador Isaías, que somos autores da emenda impositiva que vai atender o Tecendá, Vila Escócia, a represa e o assentamento, nós queremos que sim, que tenha ali uma vez ao mês, ao menos, esse atendimento para aquela população. Também outras emendas impositivas foram destinadas ali para as proximidades, para melhorar ali a vida daquelas pessoas. Então, vamos aí estar continuando acompanhando, para que aí na licitação possa vir uma empresa que, de fato, termine essa obra que há tanto tempo é esperada. O prefeito, juntamente com o seu secretário, tem feito tomadas de decisões, a qual tem sido muito contestada pelos vereadores, porque é um reflexo do que a população leva para cada um. Muitas vezes as pessoas nos param na rua e diz que Câmara e prefeito têm que andar de mãos dadas para que a cidade prospere. Ora, muitos vereadores que entram aqui também acreditam isso logo no primeiro ano de mandato, logo nos primeiros meses. No entanto, quando aqui estão, percebe que não é tão fácil caminhar de mãos dadas com o executivo, principalmente quando o executivo ele comete falhas primárias muitas vezes. Ora que o foco dele é diferente da população, que aí, representadas pelos vereadores, manifestam essa vontade que muitas vezes é conflito. Muitos, talvez por medo ou ainda por acanhamento, não levantam as vozes contra alguns problemas, que são necessários levantar essas vozes, não é porque nós gostamos de fazer isso, porque é necessário. Porque se for simplesmente para ser eleito e aceitar calado, e aceitar quieto, má gestão, infelizmente este vereador que vos fala, deixa a política. Foram os 3 mandatos fazendo da mesma maneira. O prefeito ele nem pode, os prefeitos nem podem reclamar pela atuação, só esse ano agora vai entrar R$500 mil para a saúde do nosso município, para Santa Casa, uma parte, para a prefeitura outra parte, que vai ajudar o município a executar ações, ou seja, economia dos recursos próprios para fazer outras ações. E nós não podemos, por exemplo, conviver aqui com a José Teodoro
o centro da cidade, o local onde a maioria dos carros deixam o nosso município, há mais de 5 meses aberta. E nós sabemos que o prefeito assinou um convênio, foi atrás de um convênio. Só que aí, se o governo demorar para mandar esse dinheiro para executar essa obra, vai ficar até o final do ano aquele buraco no centro da cidade, impedindo o veículo, a loja JP ali, a calçada praticamente sendo já afundada, as casas ali sendo afundadas, as calçadas sendo destruídas, vai ficar até quando? Outros comércios sendo impedidos, o tráfico na rua atrapalhando o comércio, vai ficar até quando isso? Que nós sabemos que esse recurso vai ter que ser feito até lá embaixo e ninguém está aqui querendo esconder a verdade. Mas caramba, aumentou a taxa de água, aumentou a taxa de água agora recentemente, justamente para que se tivesse recursos para fazer essas ações. Se o governo vai mandar recursos para mais adiante, porque são recursos vultuosos, que faça ao menos essa parte, que feche o serviço que foi executado pelo Departamento de Água. Que, diga-se de passagem, essa mudança virou uma porcaria, porque quando o Departamento de Água tinha mais autonomia, o Departamento de Água ele cumpria com as suas obrigações no nosso município. Foi só alterar para recapeamento passar para os serviços urbanos, quando foi alterado na gestão passada, que aí virou essa porcaria que está no nosso município quando abre. Porque o pessoal do Departamento de Água, eles trabalham firme, e são do pega mesmo, qualquer hora, estão ali na labuta e trabalhando bastante. E aí, quando depende de outros departamentos, é sempre essa morosidade. Como que nós podemos aceitar calado essa vergonha que está fazendo para o nosso município? Não dá. Fazem mais de 5 meses o problema. Vai lá, fecha, já arrumou a parte de água, de esgoto, vai lá, fecha. Se tiver que trocar, já troca, é uma parte pequena. Quando chegar outro recurso, termina. Fecha, libera o trânsito pelo menos para passar ao lado. Mas não deixa essa vergonha. É ruim para os vereadores que toda hora estão na rua, é ruim para a população que trafega por ali, é uma vergonha para o nosso município. Não dá para ficar quieto, não dá para aceitar calado. E assim também na Lutz Gardes Brizola Duarte, a vergonha que ficou lá aquele tempo todo, e agora as calçadas lá todas quebradas, e aí? E aí a população? Esperando o serviço. Ali na rua que vai para Grevilha, a avenida, começaram a fazer, depois que nós fizemos a intervenção no Ministério Público, começaram a fazer, choveu, parou. Faltando aí 150, 200 metros, não voltaram até hoje. Como que nós vamos aceitar isso daí quieto? Como que nós vamos aceitar que hoje tem sentenciados trabalhando na nossa cidade? Aí eles estão fazendo um trabalho bacana, até a gente percebe em locais que já fez atuação. Aí eles acumulam a terra, e aí não tem, sei lá, uma pessoa dentro da prefeitura para saber que tem que ir com um carro junto para recolhendo, não deixar lá 2, 3 dias igual deixou aqui na Avenida Professora Nilva. Gente do céu, nós sabemos que algumas coisas são muito difíceis e custam muito, mas outras é falta de competência, é falta de gestão, é falta de sentar e conversar, é falta de delegar para as pessoas o serviço, é falta de respeitar o servidor. É falta de ouvir aquelas pessoas que têm experiência dentro da prefeitura, que estão sendo deixadas do lado, sem importância dentro da prefeitura, que estão se desmotivando a cada dia. E aí depois vão reclamar. Quem tem que reclamar é a população, quem tem que reclamar é a população lá do Tecendá, que ficou lá sem a contratação do terceirizado para fazer o serviço do Tecendá, e está lá o Tecendá com precário, Vila Escócia precário, Represa precário. Então, infelizmente, a gestão que já fazem aí 2 anos, porque nós estamos falando 2 anos de gestão, não conseguiu evoluir, não conseguiu mudar o quadro que vinha na nossa cidade, porque também não é de hoje não, hoje só parece que piorou, mas não é de hoje não, já faz tempo que falta um pouquinho de respeito. E é bom ouvir a Câmara, prefeito que não ouve a Câmara,
é prefeito fadado ao fracasso. Vereador Leandro Valentim. Boa noite, senhor presidente, nós vereadores, ao público presente, pessoal que acompanha a gente pela Rádio Nova Onda FM, uma boa noite a todos. Senhor presidente, nessa noite aqui eu trago essa indicação, ao qual o vereador Xande da Saúde já comentou aqui sobre o assunto. A gente foi procurado pela população, pelos moradores, ao qual precisam de um atendimento ali da ortopedia no nosso município. Está tendo muita dificuldade. Sabemos que a demanda é alta, então estou trazendo essa indicação aqui para que o executivo venha contratar este profissional para estar desafogando o vereador Minoro. Essa fila, essa demanda grande, essa pessoa mesmo que procurou o vereador, foi lá, conversou com o vereador alemão, será que não tem como ajudar a gente? Porque a pessoa não tem condição e está precisando, o vereador Xande, do atendimento de ortopedia. E só foi marcado, senhores vereadores, para o mês 10. Olha quanto tempo que a pessoa vai ficar esperando, sem ter ali um diagnóstico, vereador. O senhor que é da saúde conhece bem, sabendo ali o que pode ser ou não. Então, senhor prefeito, venho pedir aqui novamente, rever essa situação, contrate esse profissional para estar desafogando. Sabemos que o município ele passa um repasse para a Santa Casa, onde tem um atendimento ali, um profissional excelente, que é o doutor Diego, mas está sobrecarregando demais o sistema. Então, prefeito, diretor de saúde, todo o departamento de saúde do nosso município, reveja essa situação e contrate esse profissional. Porque o que não pode é a população ficar ali desassistida, precisando do atendimento. Então, vamos continuar aqui acompanhando, para que seja o mais rápido possível contratado, esse médico aí para estar atendendo a nossa população. Porque aqui, quando a gente ganha uma eleição, quando vai pedir um voto ali, César, a gente vai pedir para quem? Para a população que confiou o voto no vereador, não só no vereador, mas no prefeito, no vice, e depois tem que se reverter esse serviço que eu acho serviço simples, que o poder público tem que fornecer para o cidadão, cidadão que paga imposto, o cidadão que tem menos condições e está sofrendo. Então, espero que rever essa situação e o mais rápido possível esteja esse atendimento aqui no nosso município. Hoje também estou trazendo aqui uma situação ali ao qual a gente vê, nas redes sociais, população vem cobrando muito, dos vereadores, população vem ali mostrando de fato o que está acontecendo. O vereador Minoro já fez um requerimento aqui, pedindo informações. A gente também já fez diversas cobranças, sobre a rua José Teodoro. Sabemos que ali teve uma emenda, a gente estava em São Paulo lá, vereador Pedro, vereador Xande, vereador Biscuit, ao qual o município já conseguiu, esse recurso. Mas o que não pode, vereadores, essa obra está ali daquele jeito, sem fazer pelo menos, vereador Minoro, um paliativo. Sabemos que ali tem comerciantes que dependem, ali do fluxo dos veículos, das pessoas,
está impedindo a passagem, né? Então, que o município faça um paliativo ali, né? E não deixe nessa situação. Hoje mesmo a gente conversando aí com responsáveis, né? Nem entrou ainda o dinheiro na conta para licitação, nada. O que pode ali está demorando 3 meses ainda. E uma situação daquela ali, né, está acontecendo, então não pode. Prefeito, está errado, prefeito. Não deixe essa situação. Departamento de Obras, secretário, rever essa situação e faça ali um paliativo. Está prejudicando a população que mora ali naquela localidade, está prejudicando ali o fluxo, né? Está prejudicando os comerciantes, né? A gente sabe, precisa ser refeito, sim. Todo encanamento ali, com esse recurso que vai chegar agora, precisa ser feito ali compactação de solo, precisa ser feito ali um novo recap, porque a gente sabe que hoje ali, né, se liberar aquele fluxo ali, o departamento de engenharia, né, que são especialistas que estudaram, né, para isso, falam que é perigoso ali, vereador Minoro, abrir uma cratera, né? Então, se eles estudaram para isso e determinaram isso, quem sou eu, né, para falar o contrário? Mas eu peço que pelo menos, enquanto esse recurso não entra em conta, para estar licitando, para estar fazendo toda esse serviço ali no local, que venha fazer um paliativo naquela, margeando ali a calçada, porque está prejudicando, né? Então, prefeito, vamos agir, porque não podemos deixar a nossa cidade aí nessa situação, né? Não é só aquela localidade, ali na Avenida da Grevilha ali também fez uma parte, parou, né? Aí que fala, mas isso é só cobra, você só fala da administração. A gente cobra, mas a gente também traz resultado. Aquela avenida ali conseguimos R$1.350.000 com o deputado estadual Mauro Bragato, ao qual vai ser feito ali, né? Aquela avenida que liga a Grevilha, vai ser feito outras ruas também, que passaram para a gente. O município também deu uma contrapartida, né, para estar fazendo mais ruas, vereador Minoro, né? E é isso que a gente espera, que tenha, pelo menos, César, um planejamento, começo, meio e fim, porque sem planejamento as coisas não vão acontecer. Que Deus abençoe a todos. Vereador João Oliveira. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio. Boa noite a todos. Senhor presidente, vou iniciar minha fala aqui falando sobre as indicações dessa noite. Eu fiz a indicação para que fosse feita uma operação tapa-buracos ali na rua, na via José Biazini, né? Aquela que passa ali de frente ao almoxerifado da prefeitura. Uma via ali de quem chega de rancharia, usa para entrar na cidade, até quem sai, vem aqui pelo trevo, sobe a Raimundo Rossi e sai para a rancharia. Ali, chegando na rua Nelson Joaquim Centeio, ali a rua do cemitério, diversos buracos ali, chegando, uma via de acesso, uma via de entrada na cidade, com diversos buracos do lado do trevo. Então, que a municipalidade faça aí os serviços necessários e realize o tapa-buraco ali, porque ali está sendo o cartão de visita da cidade, né? A pessoa chega, já enfrenta diversos buracos no trevo da cidade, no trevo de acesso. Situação muito calamitosa em relação a isso aí, porque as pessoas vêm de fora e já chegam já enfrentando já buracos. Fiz também indicação para que seja instalado também aparelhos de exercício da Academia de Saúde na rua José Nastari, lá na linha, beirando a linha férrea, na altura do número 250. Por que esse número? Porque esse número é ali mais ou menos o centro da rua, do batalhão até lá no trevo da Avenida Fábio Dalfabro.
Então, semana passada eu já fiz uma indicação para a Avenida Padre Mateus, e eu fiz mais essa porque eu sei que lá no Almoxarifado existem várias academias lá, encostadas e até embaladas. Então, que a municipalidade também veja essa situação de necessidade ali também, diversas pessoas que poderiam estar usando esses aparelhos que estão lá guardados, estão lá sem uso. Então, 2 locais aí que pessoas me pediram, e eu estou também repassando aqui para o Poder Executivo para que ele faça a instalação dessas academias nesse segundo ponto. Também hoje foi um dia muito especial porque podemos entregar aqui a diversos enfermeiros e auxiliares a moção de aplauso pelo dia do técnico e auxiliar de enfermagem. Uma moção muito especial aí porque, como foi dito aqui pela enfermeira Luciana, eles são as pessoas que cuidam das nossas vidas, nosso bem mais importante, desde o nosso nascimento até o nosso fim. Então são pessoas aí que têm o dom, porque eu acredito que para ser enfermeiro, para ser médico, para ser esse tipo, lidar com vidas, a gente tem que ter o dom. Não é qualquer pessoa que pode fazer esse tipo de serviço. Então eu admiro as pessoas que fazem e parabenizo mais uma vez essas pessoas que foram aqui homenageadas hoje. Que mais homenagens vêm. Esses dias nós entregamos outras homenagens e a Câmara continua entregando, homenageando as pessoas em vida. Em relação à nossa cidade, alguns vereadores já vieram aqui, já falaram, mas infelizmente a gente tem que falar, porque é muito triste a situação que a gente se encontra. Já faz 1 ano e meio que a gente está aqui quase, e a gente já pediu muita coisa, a gente já falou de luzes, de poste, iluminação, a gente já falou de buraco, a gente já falou de água, mas a água foi resolvida porque o prefeito mandou e a taxa foi aumentada, porém o serviço continua do mesmo jeito. A gente tem visto aí alguns buracos, algumas ligações que o Departamento de Água faz, e depois o buraco fica lá aberto por diverso tempo. Então a gente cobra, como alguns vereadores já falaram, a gente anda na rua, só cobrança, mas infelizmente, eu também já disse que queria eu ter o poder de chegar no departamento e falar para o cidadão, para o servidor, fazer o serviço, porque a gente é cobrado todos os dias, a gente sai na rua, a gente recebe informação, a gente é cobrado de buraco, é cobrado de uma lâmpada, é cobrado de diversos serviços que não são feitos, passa aqui na tribuna, vai por indicação e infelizmente nada é feito. Tem aqui no Tecendá o meu amigo Beto, meu amigo Gilson, meu amigo Tonho, que já diversas vezes enviaram mensagem, diversas indicações já foram feitas, diversas conversas já foram realizadas, mas, infelizmente, nada sai. Em relação a luzes, a buracos, ao estádio lá do Tecendá, o muro está caído já faz bastante tempo, a gente já pediu, já fiz indicação e até agora nada. Na Vila Escócia também, mesma situação. Tem o meu amigo aqui, Léo Macedo, o seu Miguel, a qual eu já mando abraço aqui também, tanto o pessoal do Tecendá, o pessoal da Vila Escócia. Eles me mandam vídeo, me mandam fotos, fazem pedidos, a gente repassa, a gente conversa, mas também a situação é crítica. Recebi esses dias a respeito do cemitério lá da Vila Escócia, também luzes queimadas, a rua Quatá lá está em situação de calamidade. Então são essas coisas que a gente fica entristecido, não esmorecido, a gente fica entristecido, mas o trabalho não vai parar, a gente vai continuar, eu pelo menos vou continuar cobrando, vou continuar pedindo, a gente pede, apesar de não ser atendido, mas a gente vai continuar pedindo. E o mais calamitoso, a rua José Teodoro. Antes era só a rua, agora a calçada já está sendo solapada, a calçada já está, a moradora do outro lado da rua já está reclamando da calçada.
Então, 5 meses que o buraco foi aberto, nada foi feito, nenhum paliativo. Agora aí colocaram aquela montanha de terra lá, acredito que para desviar a água, mas não é assim que se trata um problema. Temos que enfrentar o problema, enfrentar de frente. O Poder Executivo tem que enfrentar de frente com os seus departamentos, com o seu departamento de água, o seu departamento de almoxerifado, procurar a melhor saída para o munícipe. Lá temos diversos comércios lá para baixo, temos diversos cidadãos que estão sendo impedidos de até sair da sua garagem com o veículo, diante dos fatos. Sábado eu rodei à noite ali, a gente rodou à noite de sábado para domingo, assando frango para Santa Casa, assamos lá 410 frangos e praticamente choveu a noite toda. Manda um abraço aí também para a equipe de assadores de frango aí da Santa Casa, eu, Valentim, Gibão, Erilinho, Chuteira, a gente esteve lá, e eu acompanhando a noite toda aquela chuva e pensando nessa rua José Teodoro, pensando no que está sendo a situação dos moradores, porque é uma situação que não está só ali naquela quadra. A terra foi levada, já outras situações foi feito coberto com fresa, a fresa foi levado, isso vai lá para o córrego, vai lá para baixo, vai lá para a lagoa de tratamento, o negócio vai se estendendo, o problema vai se estendendo e nada é feito. Volto a falar, o vereador Ricardo já falou aqui, o prefeito não escuta os vereadores. Nós somos em 11 aqui. Graças a Deus, todos têm uma opinião formada, todos têm um estudo, e a gente pode dar opinião. Uma cabeça sozinha, os 11 aqui com certeza pensam mais que uma cabeça sozinha. Então, por favor, senhor prefeito, ouça os vereadores. Até o Trombini já registrou no Ministério Público uma representação, e a gente está falando de também representar essa da José Teodoro, mas juntamente com a representação tem que se encaminhar também na denúncia a responsabilidade, para que os responsáveis por aquilo ali que respondam. A pessoa que entrar judicialmente querendo receber danos morais, danos patrimoniais, para que não seja o munícipe que pague, mas sim o responsável pelo que está acontecendo ali. 5 meses, uma obra naquela situação é insustentável. Insustentável para nós vereadores, insustentável para a população, insustentável para o Poder Executivo, seja lá para quem for, para o departamento responsável. Então, para que vamos continuar lutando aí dia a dia e falando, pedindo, reclamando, fazendo requerimento, mas infelizmente é o que a gente pode fazer, é pedir, orientar, e isso cabe ao Poder Executivo. Aqui é o Poder Legislativo e a gente cumpre com a nossa obrigação. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Vereador Rubens Minoro. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, ouvintes da rádio que acompanha pela rede social. Senhor presidente, semana passada estivemos lá na cidade de Marília, eu, a Dai, presidente do Conselho Municipal da Saúde, Ângela, a secretária de Educação, Denise, e do departamento de Thaís, e foi um representante de educação. Nós estivemos lá em Marília para a gente acompanhar o trabalho que Marília desenvolve no assunto que é o TEA. Fiquei maravilhado com como que a cidade de Marília trata, né, esses munícipes com esses transtornos. Lá tem uma casa chamada Te Acolho, como fosse o Anjo Azul, que o município fez um convênio que sai em torno de R$1.000 por criança, faz o laudo, diagnóstico e o tratamento. Fora isso, tem uma associação, Espaço Potencial, que atende 300 crianças. Começou
pequenininho, fazendo ações para angariar fundo. Hoje recebe verba do município, do estado, né, dos deputados, e faz um trabalho maravilhoso. Fora isso, as escolas de Marília já construíram as salas, né, sensoriais, que o município... na verdade, essa causa tem que ter o apoio do prefeito. Se não tiver, nada vai para frente. Então, através dessa andança aí, eu fiz 3 indicações ligadas ao TEA. Uma delas foi expedido ao prefeito para que, junto à Secretaria Municipal de Educação, realize a aquisição de abafadores auricular para as crianças laudadas com autismo das nossas escolas. Qual a justificativa? A disponibilidade de abafadores para os alunos de nossas escolas irá trazer um maior conforto ao educando, uma vez que o ambiente escolar tem barulho. Outra assim, o aparelho ajudará na concentração, diminuição da ansiedade, prevenção de sobrecarga sensorial e crises em caso de hipersensibilidade. Então, uma dessas foi a ideia que eles praticam lá, que eu trouxe essa indicação para o prefeito. Outra indicação é que a Secretaria Municipal de Educação realize uma substituição de todas as sirenes das escolas municipais utilizadas para marcar horários de entrada, intervalos de saídas por músicas suaves, que lá já funciona desse jeito, não assustando assim essas crianças laudadas, né? Então, e a outra indicação é que o senhor prefeito, junto com a Secretaria Municipal e Departamento competente, realize a aquisição e faça a cessão de uso a título gratuito de dispositivo de rastreamento, localização para crianças e adolescentes diagnosticada através de laudo médico com TEA, né? Transtorno de espectro autista, níveis de suporte 2 e 3, residentes e domiciliados no nosso município. Por que isso? Em Marília já aconteceu de uma criança dessa se perder. Aí essa criança chegou a falecer. Que ela tirou a roupa, dobrou a roupa e achou que na lagoa de tratamento de esgoto fosse piscina. Então, o tempo que ficou se procurando essa criança, né, se ela tivesse com esse equipamento, teria salvado a criança. Então, essas são as 3 indicações que eu faço para o prefeito, que olhe com carinho, que abraça a causa, né? O município tem que começar a andar. Na verdade, nós estamos só visitando, falando, mas as coisas não estão acontecendo. Outra coisa, de uma indicação, eu fiquei sabendo outro dia que agora a municipalidade começou a cobrar de igrejas, campos, de entidades de terceiro setor que presta serviços para o município, estão pagando água. Com isso, eu estou pedindo para o prefeito que viabilize, né, um projeto de lei isentando ou aliviando a carga da cobrança da água no município, dessas entidades, né? Principalmente os campos, a creche, a Vila Vicentina, a PAI. Então, com isso, ajudaria muito, né, essas entidades, né? E o campo cobraria um valor mínimo, né? Fazia uma média, cobraria um valor mínimo para que essas entidades não sofram com essas tarifas. Então, peço que o prefeito estude com carinho essas indicações, né? Que a cidade só tem a ganhar, né? Eu estou sabendo que é só a Santa Casa que não está pagando
a água está isento. Então, as igrejas estavam pagando, então que cobre uma taxa mínima, mas que não sobrecarregue, porque são entidades que colaboram, sim, para o desenvolvimento social do nosso município, né? Elas precisam de recursos e o município tirando recursos dessas entidades. Outro ponto que já foi tocado aqui, na rua José Teodoro, no meu pensar, mesmo que tenha uma verba aprovada pela Defesa Civil para que se troque a canalização, eu acho que o município está gastando muito mais em jogar terra lá, tapar o buraco outra vez e faz a outra erosão. Se ele tivesse, no primeiro momento, feito a parte que o DAIEM foi feito, deixou pronto para ser feito uma manta asfáltica e não foi feito, está gastando muito mais dinheiro agora do que tivesse feito a manta asfáltica. Mas pode falar, vai abrir outra vez. Que se abra na época oportuna, abra onde que tem que ser aberto para fazer as ligações, né? Que ainda assim sai mais barato do que o momento que está ali, causando transtorno para a população, para o comerciante, entendeu? E trazendo uma má imagem para a nossa cidade. Tapasse lá com a manta asfáltica, deixa o cavalete lá para o trânsito não fluir, simplesmente para de ter essa erosão que fica um aspecto tão desagradável que parece que não tem administração no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe. Vereador Alzair. Senhores vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio, boa noite a todos. Hoje, nessa data, eu estive visitando algumas estradas rurais, principalmente as estradas ali do balneário, e devido às chuvas, devido ao período chuvoso, se encontra grandes dificuldades ali naquelas estradas. Porém, já estive comunicando aos responsáveis e já tive também posicionamento que essa semana a máquina vai estar passando ali, arrumando e solucionando os problemas. Nós vemos que são muitos problemas do nosso município, haja vista que necessitamos de muito trabalho, de muita dedicação, com muita responsabilidade para melhor atender a toda a população. Sabemos que o centro da nossa cidade também se encontra de uma maneira muito deficiente em questão de manutenção. Porém, estamos aí aguardando uma providência a ser tomada já há vários dias, como foi dito aqui nesta noite. Continuaremos cobrando para que seja solucionado esses problemas e a população não venha a sofrer tanto com essa questão de buracos, de falta de manutenção. Quero também desde já agradecer o trabalho que foi feito essa semana passada ali no Jaquelites, de limpeza, manutenção. Quero poder aqui também cobrar e também poder agradecer, ser bastante flexível para que todos também entendam que nós estamos cobrando. Estamos ajudando o Poder Executivo, trazendo recursos através de emenda parlamentar. Portanto, nós anunciamos aqui semana passada 400 mil para a área da saúde e só temos que trabalhar cada vez mais, buscar recurso, cobrar o chefe do Executivo e estar ao lado dessa população que tanto carece. Boa noite a todos. Segunda parte desta sessão. Ordem do dia. Peço ao senhor secretário que realize a chamada dos senhores vereadores, ocasião que os vereadores podem registrar no nosso sistema eletrônico.
Alessandro Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Avalões Santos. Presente. João Carlos de Oliveira. Presente. José Ricardo de Lima. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minoru Hayashi. Presente. Passamos para a apreciação de matérias em único turno. Projeto de resolução... Desculpa. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, a consulta plenária se dispensa a leitura das matérias constantes da ordem do dia, visto que já foram lidos os expedientes com votação desta sessão e sessões anteriores. Dispensada a leitura, passamos para apreciação de matérias em único turno. Projeto de resolução número 6 de 2006, de autoria da mesa diretora da Câmara, que reduz o tempo destinado à explicação pessoal das sessões plenárias ordinárias, objetivando mais dinamismo nas falas dos vereadores, modificando para isso o texto do inciso 4 do artigo 177 do Regimento Interno da Câmara, recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação. Coloco o referido projeto em única discussão. Vereador Ricardo Trombini. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Quando tem alguns projetos que vêm da prefeitura, que a gente acaba se horrorizando, a gente acaba não entendendo ou lutando contra. Agora, quando há uma proposta desse tipo dentro do legislativo, nós tomamos como um total retrocesso para o poder legislativo. O que está sendo proposto agora, e eu digo para os senhores que, se fosse uma mudança de regimento, como foi proposto lá atrás, que precisa fazer várias alterações no regimento, e de repente houvesse um entendimento para incluir uma aberração dessa, de repente, de uma forma geral, poderia até passar sem maiores problemas. Nosso regimento precisa ser alterado, então talvez o ideal seria montar uma comissão para fazer um estudo juntamente com os funcionários da casa, para fazer uma alteração, para a gente tirar algumas arestas que precisam ser, principalmente nas partes quando o prefeito manda por regime de urgência, alguns prazos que dificultam o trabalho do nosso jurídico, do nosso administrativo. Agora, apresentar um projeto aqui nessa Casa de Leis para reduzir o tempo de fala do vereador, isso é um retrocesso para a democracia, para o poder legislativo. Sabe por quê? Porque hoje, qualquer pessoa pode ser ouvida. Você pega um celular, você fica ali meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, o tempo que você quiser. Qualquer pessoa sendo eleita ou não, você vê aí até fiscal do povo, tem na cidade, outras pessoas que ficam com frequência fazendo, isso é extremamente possível. Agora, ao vereador, ao poder legislativo, aquela pessoa que se propõe para uma eleição, se propõe pedir voto na casa das pessoas, jurando defendê-las como tem defendido, e a defesa também se faz numa tribuna. Nós temos aí o tema livre, nós temos a explicação pessoal que é para falar da sessão. 15 minutos para 5 minutos, nós estamos reduzindo de 15 para 5 minutos para acabar a sessão mais cedo. Ou é para defender
o prefeito das cobranças do Poder Legislativo. Só tem essa razão. Até porque, em alguns momentos, a Câmara ela se estende bastante nas falas. Em outros momentos, nós temos outros momentos que os vereadores acabam não utilizando da palavra. Agora, a gente tirar o instrumento de tribuna do vereador, do eleito, do representante do povo, é um pouco meio que sem sentido. Então, o vereador que não quer vir aqui e ficar até meia-noite, 1h, vai ser fiscal do povo. Pega o celular, vai só na rua. Porque muitas vezes o vereador não tem o que falar, porque na semana, muitas vezes, não fez atividade legislativa para tal, e outras vezes o vereador ele trabalhou a semana inteira, ele correu atrás, foi nos bairros, foi visitar, ele foi fazer algumas defesas para a população, e ele vai precisar desse tempo para falar na tribuna. Porque a Câmara, nos últimos anos, ela cresceu, ela aumentou a sua visibilidade diante de todos os instrumentos colocados aqui na sessão, câmaras boas, transmissão, e muitas vezes as pessoas elas não vão ouvir realmente 11h da noite. O vereador que não quer falar, não fala. Mas no outro dia elas vão ouvir o que o vereador defende, vão ouvir o posicionamento, o debate do projeto, o que ele entende de alguma situação, seja a nível municipal, seja a nível estadual municipal, uma defesa, muitas vezes, de um projeto que ele não conseguiu explicar, ou que ele não conseguiu defender. Então, tirar esse tempo do vereador para acabar a sessão mais cedo ou para defender o prefeito, são as únicas justificativas que eu vejo. Fora isso, não tem sentido. E embora os vereadores, muitos daqui, fazem atividades diárias, atendendo a população, correndo atrás dos seus propósitos como vereadores, defendendo em várias linhas, em vários projetos, nós temos a sessão praticamente uma vez a semana. Nós não temos sessão todo dia. Então, é um projeto que foi colocado aqui, contra a ilegalidade não tem, mas do ponto de vista do legislativo, se fosse o prefeito pedindo para que isso acontecesse, eu não estranharia. Mas do ponto de vista de vereador querendo tirar o próprio direito de fala, então é algo que não para quem gosta do legislativo, para quem ama o legislativo, para quem vive o legislativo, para quem trabalha no legislativo, é um pouco que entristece. Então, tá aí os vereadores para acharem se tira ou não essa possibilidade de usar a tribuna. Aí fica a cargo e a consciência de cada um o que quer para o legislativo, para todos aqueles que foram eleitos. Encerrada a discussão, coloco o referido projeto em única votação nominal mediante maioria simples. Vereador Alessandro. Contrário, senhor presidente. Alexandre. Favorável. Alzair. Contrário. João Carlos. Contrário. José Ricardo. Contrário. Leandro Valentim. Contrário. Paulo Henrique. Favorável. Pedro Henrique. Contrário. Ricardo Trombini. Contrário. Rubens Minoro. Favorável.
O projeto de resolução número 6 de 2026, de autoria da mesa da Câmara, foi rejeitado por 7 votos a 3. A Secretaria para as Providências Legais. Votação de requerimentos. Requerimento número 95 de 2026, de autoria deste vereador, que pede informações sobre aparelho de audiometria. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos no nosso sistema eletrônico. O requerimento número 95 de 2026 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, da Secretaria para as Providências Legais. Requerimento número 96 de 2026, de autoria do vereador José Ricardo, que pede informações sobre materiais da rede municipal de ensino. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O requerimento número 96 de 2026 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, a Secretaria para as Providências Legais. Requerimento número 97 de 2026, de autoria do vereador Leandro Valentim, que pede informações sobre o funcionamento das unidades de saúde. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores o registro do voto em nosso sistema eletrônico. O requerimento número 97 de 2026 foi aprovado por unanimidade dos senhores vereadores, Secretaria para as Providências Legais. Passamos para discussão e votação de moções. Moção número 12 de 2026, de autoria do vereador Alexandre, de aplausos e reconhecimento à senhora Suzana de Souza Viacava por sua brilhante carreira no magistério, por sua dedicação incondicional ao esporte e à formação de gerações e por seu legado inestimável que continua a honrar a história e os valores do município. Coloco a referida moção em discussão. Vereador Xande da Saúde. Senhor presidente, falo essa moção aqui por nome da dona Suzana. É aquilo que eu disse. No ano passado a gente homenageou o Cícero aqui, hoje o Cícero não está mais aqui. E se eu deixasse para homenagear ele esse ano? Não ia homenagear ele. Ia fazer uma moção de pesar aqui. Um requerimento de pesar pro Cícero. Então, a gente tem que fazer em vida. Gosto de fazer. Sempre fiz, continuarei fazendo enquanto tiver o meu mandato. Ponto. Vou fazer, chegar a moção aqui para mim, as pessoas que são especiais, que têm trabalho feito, que merecem receber, estarei fazendo com o maior prazer do mundo. Aí fica o critério dos colegas votarem ou não. Eu vou apresentar. É o que eu falo, a mesa está aqui, ó. Tem 10 vereadores aqui, assim, mas com eu 11. Fica à vontade, eu vou apresentar. Então, estou apresentando aqui a dona Suzana, faço questão, família me procurou, amigos. Então, se procura porque a gente sabe o quanto tem credibilidade com essa família também. E a história da dona Suzana. Muito obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, coloco a moção em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contrários se levantem. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos em nosso sistema eletrônico. Alemão. A moção número 12 de 2026 foi aprovada por unanimidade dos senhores vereadores, a Secretaria para as Providências Legais. Passamos para apreciação de matérias em segundo turno.
proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2026, de autoria do chefe do Executivo, que revoga o artigo 223 da Lei Orgânica do município de Martinópolis, retirando a vedação da cessão de próprio público municipal para uso por estabelecimentos de ensino privado. Recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Coloco a referida proposta em segunda discussão. Vereador João Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, ouvintes da rádio, mais uma vez, boa noite. Senhor presidente, acredito que hoje estamos aqui num momento histórico para Martinópolis. Essa era a primeira medida a ser tomada para que a faculdade ou uma instituição de ensino pudesse receber a título de sessão aí um local para instalação. Hoje a gente tem aqui a Faculdade Fama, a Faculdade de Martinópolis, que já tem aí 5 turmas de Direito, inclusive eu curso Direito lá, já estou no 3º termo. E a gente tem lá 75 alunos, 75 pessoas que, ao invés de sair de Martinópolis para ir para outro município estudar, tem em Martinópolis, dentro do município, como estudar. Apesar de ser uma faculdade paga, uma faculdade particular, mas tem alguns convênios e tem várias bolsas, então é um tanto quanto acessível o curso lá. Com a aprovação desse projeto, a prefeitura, a municipalidade vai ter condições de aí ceder um local maior para que a faculdade faça novas instalações. O Direito hoje lá já está lotado, a gente já tem todas as salas disponíveis estão ocupadas. A Faculdade de Psicologia já está também autorizada, só não inicia porque não tem espaço. Através dessa expansão, o que pode vir mais? Agronomia, enfermagem, odontologia, medicina veterinária e biomedicina. Eu, como já disse, estudo lá, acompanho e venho acompanhando desde o começo essa luta pelo diretor responsável lá e a gente conseguir que fosse, esse é o primeiro passo para que um futuro aí próximo a gente possa receber mais outros cursos para que pessoas não tenham que sair de Martinópolis para estudar. Então, como disse aqui, psicologia já está autorizada, agronomia tem grande possibilidade, enfermagem. Então, esse é o primeiro passo que está sendo dado aqui por essa Câmara para que a gente consiga trazer esses cursos para Martinópolis. Isso vai atender muitos moradores aqui. Então, no meu ponto de vista, e acredito que todos vão pensar assim, é uma data histórica para Martinópolis. Aí, a partir disso, eu vou continuar, como eu disse, estou desde o começo acompanhando esses trâmites, e a gente vai continuar e vai procurar aí algum lugar que o município tenha disponível, com capacidade de espaço, para que a faculdade possa instalar novas instalações e assim valorizar o povo de Martinópolis com esses cursos superiores. É uma faculdade que eu já recomendo, como eu disse, já estou no 3º termo, professores gabaritados, uma estrutura bem montada. A primeira turma vai se formar esse ano de Direito. Já temos alunos que já conseguiram a aprovação na OAB. Então, como diz, essa faculdade está de vento em polpa. E vamos favorecer ela com a aprovação desse projeto para que aí a gente continue na batalha, procurando um lugar. Já mando aí um abraço para o Ney Molina, o diretor da faculdade, pelo empenho, pela sua dedicação e por acreditar em Martinópolis e instalar essa faculdade aí, uma faculdade que hoje está tendo sucesso e que o sucesso seja maior. O sucesso da Fama, da Faculdade de Martinópolis, seja também o sucesso do povo de Martinópolis, com esses cursos,
com a disponibilização de tudo isso aí. Então, mais uma vez, agradeço já aos vereadores por passar em primeira discussão e primeira votação, e vamos votar hoje aí com o intuito de favorecer a todos. Mais uma vez, boa noite e muito obrigado. Encerrada a discussão, coloco a referida proposta em segunda votação nominal, mediante maioria de 2/3. Vereador Alessandro. Favorável. Alexandre. Favorável. Alzair. Favorável. Gabriel, favorável. João Carlos. Favorável. José Ricardo. Favorável. Leandro Valentim. Favorável. Paulo Henrique. Favorável. Pedro Henrique. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. Rubens Minoro. Favorável. Ricardo. A proposta da Lei Orgânica número 1 de 2026, de autoria do chefe do Executivo, foi aprovada por unanimidade dos votos, na Secretaria para as Providências Legais. Neste momento, passamos para a apreciação de matérias em primeiro turno. Projeto de Lei número 14 de 2026, de autoria do chefe do Executivo, que abre crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 500 e dispõe sobre a inclusão e alteração do projeto na LDO, PPA e LOA, referente à criação de ficha para o Departamento de Agricultura. Recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco o referido projeto em primeira discussão. Nossa, R$ 500, isso mesmo. Não havendo quem queira se manifestar, coloca o projeto em primeira votação simbólica mediante maioria simples. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contrários, se levantem. Solicito aos senhores vereadores que registrem seus votos em nosso sistema eletrônico. O projeto de lei ordinária número 14 de 2026, de autoria do chefe do Executivo, foi aprovado por unanimidade dos votos da Secretaria para as Providências Legais. Neste momento está esgotado o prazo para inscrição de uso da palavra em explicação pessoal. Não havendo mais matéria para deliberação na ordem do dia desta sessão, informo que ainda estão pendentes de votação e poderão ser incluídas para a próxima sessão a discussão e votação das matérias conforme segue. De autoria do Executivo, projeto de lei ordinária número 13 a 17 de 2026, projeto de lei complementar número 3 de 2026, proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2 de 2026. De autoria do Legislativo, projeto de lei complementar número 3 de 2025, projeto de lei ordinária número 11 de 2026 e ainda parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas da Prefeitura relacionadas ao exercício de 2023. Passamos para a explicação pessoal. Concedo a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Ricardo Trombini. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos ouve essa noite, uma boa noite a todos. Não, senhor presidente, é só para a gente lembrar a administração que junho está chegando, daqui mais uns dias nós estamos chegando, e a programação, principalmente de algumas festividades que existem no nosso município, já tem que estar aí no seu cronograma. Nós temos aí dia 13 já confirmada a Vila Martins, 29 Tessendá, e principalmente pelos dias que vão serão festas grandes, né? A festa das barracas ainda não houve manifestação se vai ou não acontecer, mas as entidades têm essa expectativa porque é uma fonte de renda que elas esperam todos os anos, e até agora nós não vimos aí uma definição, para que a Prefeitura se organize, principalmente com a limpeza, com a parte de trânsito, com todos os departamentos, para que possa aí entregar para a população nesses dias, nessas localidades em especial, um local adequado para essas atividades festivas. Também, senhor presidente, gostaríamos aqui
de falar que nós temos aí emendas impositivas, a qual ainda não foram cumpridas. E aí eu peço, nós temos aí uma comissão formada para realização do acompanhamento dessas emendas, para que essa comissão possa aí também estar fazendo esse diálogo com a prefeitura, possa estar notificando a prefeitura, porque nós sabemos que a emenda impositiva, como o próprio nome trata, ela é obrigatória ao prefeito executá-la, porque está dentro do orçamento, foi aprovado em lei orçamentária. E o descumprimento de lei, nós sabemos que cabe a responsabilização do Poder Executivo. E nós aqui não queremos responsabilizar ninguém, nós queremos a execução, porque é a entrega das ações que nós escolhemos juntamente com a população para que isso aconteça. São várias ações importantes que devem ser entregues para a população, que é o mais importante, que é o mais correto. Só para complementar a fala em relação a Zé Teodoro, quando nós falamos que vamos levar ao Ministério Público e nós vamos fazer como nós fizemos na Avenida, isso é muito importante, porque todo e qualquer prejuízo particular, como foi dito aqui já hoje, depois nós vamos aí buscar entrar com uma ação regressiva contra o responsável. Porque tem sido muito cômodo nos últimos anos, a pessoa assume um cargo dentro da prefeitura, ela assume uma responsabilidade, seja ela como secretária agora, mas como diretora anteriormente, como prefeito. Está sendo demonstrado o problema, está sendo mostrado o que tem que ser feito, e aí ficam enrolando tanto tempo, como vários buracos da nossa cidade que foram indicados, que os carros acabam ali tendo problema, acabam caindo em buraco, acabam machucando pessoas. E aí a pessoa entra contra a prefeitura para receber, e tem que entrar mesmo, estourou um pneu dentro do buraco, vai lá, faz 3 orçamentos, faz a solicitação administrativa, faz o boletim de ocorrência, não deu, vai para pequenas causas. E aí, se não, quando ela recebe do município. Então recebe de você que não foi incompetente para não fazer o tapa-buraco adequado, recebe daquela dona de casa que não tem a responsabilidade de cuidar da cidade, daquela pessoa que está trabalhando que não tem a responsabilidade de cuidar da cidade, através dos impostos que vocês pagam. E aí é muito fácil, muitas vezes eu não dou causa, né? Aqui na Zé Teodoro não foi o prefeito que deu causa, o que nós estamos aqui debatendo é a omissão em resolver o problema. Como diz aqui o vereador Alemão, que pode ali afundar, se passar ali na via. Se o engenheiro fez essa determinação técnica, eu não acredito que isso aconteça. Principalmente foi dado solução alguns dias atrás pelo vereador João, que foi ali a liberação pelo menos para carro pequeno, para que o fluxo seja melhor. Enfim, essas ações que nós levamos ao Ministério Público ou deixamos registrado é justamente por isso, que nós vamos começar a responsabilizar, e isso já aconteceu nas gestões passadas. Então tem gente que vai ter que devolver aos cofres do município mais de 20 mil reais por conta de denúncia que nós fizemos no passado. É que infelizmente uma ação errada é visível para a população. E o que retorna depois para o município, às vezes que o município acaba recebendo, acaba não tendo divulgação, ou acaba demorando muito, então fica aí uma sensação de impunidade que acaba ainda trazendo com que algumas pessoas ainda continuem praticando. Então, o que nós queremos é solução, seja ela no Tecendá, seja ela na Vila Martins, seja lá na Viscosa, seja na Represa, seja no Jardim Paulista, seja no Ideu Nagai. Nós vamos continuar visitando as pessoas que precisam dos nossos trabalhos. Nosso telefone é público. Eu, desde quando entrei na política, meu telefone entra lá no Facebook, a pessoa tem o nosso contato. Muitas vezes a gente tem dificuldade de responder as mensagens, porque são muitas mensagens. Eu agradeço a confiança de cada um que tem entrado, tem buscado aí as soluções com a gente, mas nós vamos aí ao tempo, nós vamos fazer essas visitas,
vamos estar verificando o problema, vamos estar tentando resolver. Algumas nós vamos demorar muito tempo, outras serão mais rápido, mas o que nós não vamos deixar é de trabalhar aí todos os dias para que a gente possa construir uma cidade. Sabe por quê? Porque são são aí mais de 46 anos morando aqui nessa cidade, 48 anos já morando aqui nessa cidade, vivendo essa cidade, estando aqui todos os dias, trabalhando aqui, criando família, filhos, tendo amigos aqui. E por isso que nós temos que cuidar com muito carinho, com muito amor. Porque nós temos que ser agradecidos a cada dia pela responsabilidade a qual nós temos, que a população nos deu. É por isso que nós nos dedicamos. Muitas pessoas falam, mas você se dedica muito. Vamos se dedicar cada vez mais ao mandato. Porque foi para isso que nós fomos eleitos. Enquanto nós estivermos com o mandato, pode ter certeza que nós vamos trabalhar tanto na área da saúde, tanto na área da educação, tanto na área da infraestrutura, tanto nos distritos, tanto nos bairros, tanto no assentamento, porque o nosso mandato não tem limite, não tem uma pauta só para a gente discutir, não. E nós vamos aí estar trabalhando em todas as vertentes para, com o tempo, nós ajudarmos a resolver, a solucionar. Mas o principal, que é a fiscalização que nós vamos exercer. Obrigado, senhor presidente. Desejo a todos uma boa semana. Antes de encerrar, lembro mais uma vez que o site da Câmara está disponibilizando um formulário de participação popular no projeto da LDO 2027. E para quem está assistindo pela internet, o formulário também pode ser acessado apontando a câmera do seu dispositivo para o código que está sendo exibido no canto inferior direito da sua tela. As respostas podem ser enviadas até 31 de maio. A audiência pública está marcada para 17 de junho, às 18 horas. Participe, a sua colaboração é muito importante para nós. Peço ao senhor secretário que realize a chamada final dos senhores vereadores, ocasião que os vereadores podem registrar no nosso sistema eletrônico. Alessandro Aparecido Pereira. Presente. Alexandre Pérez Canguçu. Presente. Alzair da Silva Lopes. Presente. Gabriel Valões Santos. Presente. João Oliveira. Presente. José Ricardo. Presente. Leandro da Silva Valentim. Presente. Paulo Henrique Soares. Presente. Pedro Henrique Teixeira. Presente. Ricardo Trombini. Presente. Rubens Minoru Hayashi. Presente. Constando com o mesmo número de vereadores da chamada inicial, peço a todos que fiquem em pé para que possamos fechar a Bíblia. Peço ao senhor vice-presidente, vereador Leandro da Silva Valentim, que feche a Bíblia. Sentemo-nos. Convido todos os vereadores públicos presentes e internautas para que compareçam nesta Casa de Leis ou assistam à transmissão da próxima sessão ordinária, programada para ser realizada na próxima segunda, dia 25 de maio, a partir das 20 horas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta sessão ordinária. Boa noite a todos.